Vamos lá, que acho que essa pergunta é meio difícil. Mas você prefere falar todas as línguas do mundo ou falar com animais? Oh boy. Vamos falar com animais. Por quê? Desculpa. Porque hoje em dia eu não tô querendo falar com as pessoas. Tipo, não querer nem falar português e Eu não inglês, tô que querendo dirá falar. todas as outras línguas, né? Já falo idiomas o suficiente, não precisa entrar mais nenhum na minha cabeça. Desculpa aí, ô poligrota, Poligrota. ô E troglodita. você? Assim, se fosse falar com todos os animais, não sei. Vamos deduzir que é com todos, vai. Eu acho que eu queria ouvir uma coisa diferente nessa minha vida. Se fosse falar com todos os animais, eu falaria com os animais. Mas se fosse falar, tipo, só com uma espécie, tipo, sei lá, falar com Ah, cachorros. não. Aí eu também, aquela eu também preferia. Mentira. Aí eu acho que eu preferia falar todos os idiomas do mundo, porque, né? Uhum. Ai, Ah, não tudo sei. bem. Achei essa difícil, por isso que eu falei. Uhum. Tá bom, inglês é universal. Mais ou menos, né? Mas sim, tudo bem. Só que menos, mas tudo bem. Mais pra A menos do que gente pra mais. finge. Então, olá pessoal, tudo bem? Oi, gente. Olá, The Dreamcasters? Emmers. DMers? Dreamcasters? Qual que é o que vocês preferirem? A gente faz um poll depois pra ver que é melhor Dreamcasters ou The Emmers. Eu prefiro Dreamcasters, né? Claro, já que fui eu que nomeei Exato. Dreamcaster. Oi, Enfim, gente. Tudo bom? tudo bem. Como vocês podem ter percebido ou não, o Gustavo não tá aqui com a gente hoje. Só tá eu e Débora e eu. E fala Podcast pra das gente, lindas. podcast das rica, maravilhosa. Fala pra gente, Dé, sobre o que vamos falar hoje. Olha, a gente resolveu ser um pouquinho diferente. E Hum, assim, a gente não vai falar de Disney hoje, gente, mas a gente ainda uau, vai falar de intercâmbio. certo. Revolucionário. Eu sei. A gente vai falar do au pair. Au pair. O que é au pair? Au pair é uma big sister. Nossa, eu já, Fer, tipo... você que foi au pair, o que é ser au pair? Na verdade, au pair é um termo francês, né? Basicamente. Mas é Uhum. pra babá. Você é uma babá. O programa mais comum que tem hoje é para os Estados Unidos. Existem au pairs que funcionam para a Europa inteira, para a Austrália, mas é um programa totalmente independente. O programa que a gente vai falar hoje é um programa dos Estados Unidos, né? Que tem uns Isso, requisitinhos lá e tal. E aí isso. você como a Débora disse, uma Big Sister. Que na verdade não é bem assim que funciona, né? Uma big sister que é paga e não é e de filha não tem nada. Exatamente. De filha não tem nada. Mas se você, por exemplo, é mais voltado para meninas, né, do que tem, óbvio, público masculino, mas é muito mais meninas, tem procura e uma aceitação maior por mulheres. Sim. E é um programa mais barato se você quiser ficar um ano nos Estados Unidos com quase tudo pago, o seu custo, assim, seu Sim. expense é muito baixo, Eu acho esse que é o é o de programa custo, ideal. eu acho que é o de custo mais baixo de todas as opções, na verdade. Sim, ele é o mais barato, porque o custo-benefício dele é bizarro, né? Tipo, hoje um programa de au pair tá basicamente custando US$ 500 em qualquer agência, Isso. e você não paga sua passagem de avião, você não Uhum. paga seu seguro-saúde, você não paga quase nada, né? A única coisa que É, você tem que pagar é o programa, a application do programa, isso. e o seu visto, despesa com visto. E vamos lembrar que, acima de mais nada, o au pair, apesar dele ser divulgado como um ano, ele pode ser estendido para mais um ano. Então, assim, Uhum. já de calhamaço você escolhe um programa que te garante, que te permite ficar 2 anos nos Estados Unidos. Isso. Isso que é o legal, né? E então meu Deus, esqueci a palavra. Eu ia falar, estimulam. Eles, meu Deus, Incentivam? não, a média, estipulam, nada a ver, né? Estipulam. Estipulam. Eles Estimulam, estipulam. estipulam. Tá Eu vendo? fiquei Ó, tipo, quem cara, não precisa é falar isso. vários idiomas no mundo? Hoje em dia Você não não consegue fala falar nem um. português. É tipo isso. Eles estipulam que seu gasto médio para você, do custo do programa, são em média US$ 800, né? 800 a Isso. US$ 900, dependendo de cada agência, cobra um valor diferente. Uhum.
e o seu retorno tá em média aí de $10.000 pelo tempo que você vai ficar lá. Sim. Então, é um programa bem atrativo, assim, né? Uhum. Bem atrativo. É bem atrativo, assim, entre aspas, tá, gente? Porque, assim, pensa que você vai estar lidando com crianças, tá? Então, se você não gosta de criança, Sai correndo. dá um like, mas, assim, vocês podem ficar ouvindo a gente, claro, sempre pelo prazer de ouvir essas duas pessoas maravilhosas que Que é um estão programa aqui. bem específico e é muito de perfil, assim, né? Sim. Ele é um programa para, assim, eu digo, ele é atrativo questão custo-benefício mesmo, não é para todo mundo. Tem gente que não conseguiria morar na casa de uma família, porque você mora junto com a família, cuida das Exatamente. crianças, você, assim, você tem uma super imersão na cultura americana, porque de fato você vai morar, você vai viver o dia a dia, você vai levar as crianças na escola, ou cuidar de um bebê, mas é um cuidado totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui nos Estados Unidos. Então é bem voltado para um público específico, né? Então não é para todos, de fato. Então, é assim, vamos dizer assim, né? Intercâmbio, na verdade, tem tantas opções exatamente porque não existe um universal que serve para todo mundo. Não mesmo. Então, assim, vamos. A média o au pair, eu acho que é o mais popular, é o mais, assim, é o que mais todo mundo faz, tanto que. Uhum. Ai, gente, tem muitas assim. Vamos começar pelo começo, como sempre. Quais são os requisitos para você ser um au pair? Basicamente ele muda, né, por agência, mas o básico são os seguintes. São os seguintes, é ótimo. Você tem que ter no mínimo 18 anos, né? No máximo 30. Não, Ou no mínimo 28. 18, no máximo 27. Você tem que embarcar antes de você completar 27. Isso. Então, você tem que estar entre 18 e 26, né? Você Uhum. precisa ter uma carteira de motorista, porque muito provavelmente você vai dirigir nos Estados Unidos. Você precisa ter o inglês intermediário, seu inglês não precisa ser avançado. Uhum. E você você precisa. precisa. Pode falar. Pode. Ter um X de horas comprovadas de experiência com criança já no Brasil. Isso, dependendo da agência, o mínimo que eles pedem são 350 para você tentar se enquadrar no perfil, mas dependendo, eles pedem mais ou menos. Uhum. Então, vamos supor, tem o Infant Specialized, que cuida de bebês abaixo de 2 anos, né? Nessa Isso. categoria, eles pedem geralmente, tipo, pelo menos 500 horas de experiência com crianças. Claro que quanto mais horas tiver, vai ser melhor pro seu profile, né? Mas eles pedem o mínimo, eu acho que é por agência, mas eu acho que o mínimo mesmo são 350. E aí você coloca as experiências com as idades que você teve, que você já teve, né? Enfim. Isso. Mas aí. Agências pro au pair já não é uma coisa tão limitada, existem Não. diversas, existem é ótimo, né? Tem várias opções, você pode procurar sempre a que tem mais perto com você, mas as maiores são a Cultural Care, Au pair a care. CI, a Au Pair Care, Não, mas a cultural STB. care e au pair A care, Cultural elas é a mesma. são. Não, elas são. Tipo, as empresas especializadas em au pair, elas não são agências, você não fala direto com elas. Então, tipo, tem a CI, a Experimento, a STB, que fazem esse link entre a cultural care, au pair care, para com o público. Mas então você vai na agência, né? Tipo, sei lá, você vai na STB, hoje a STB só oferece au pair care. A CI, ela oferece a Au Pair Care e oferece uma outra, tipo Europair, mas essa Europair é tipo muito X, eu Entendi. nunca ouvi falar e não indico. Eu acho que Experimento tem a Cultural Care, ou tem, enfim, tem várias agências, elas têm esses meio que sponsors, né, do programa, desse programa de Au Pair. Mas você nunca vai direto neles, porque, tipo, não é bem assim que funciona. Eu acho que minha amiga foi pela Cultural Care, porque ela fazia as reuniões ali em São Paulo. Então, mas eu fui pela Au Pair Care, mas pela STB. Pela STB. Tipo, a STB pelo sponsor da Au Pair Care. Então, provavelmente ela foi com alguma agência como sponsor da Cultural Care.
Então, Entendi. tem essas duas vertentes, de tipo, a agência que faz esse trâmite entre a outra agência. Mas isso é o de menos. Assim, as maiores hoje são a Au Pair Care e a Cultural Care. Tem umas menores, mais baratas, mas assim, é o que eu sempre falava, né? Como eu já fui consultora de intercâmbio, eu sempre falava, cara, vale a pena você investir em uma agência que te cobra mais, por quê? Porque ela também cobra mais das famílias. Consequentemente, o perfil das famílias vão ser um perfil melhor, né? Do que Sim. você pegar, tipo, uma super barata que eles vão pagar menos para ter, tipo, pessoas menos qualificadas. E, né, tudo essa questão, assim. Mas enfim. E vamos dizer assim, né? A economia é tudo muito relativo. Economia de quanto a gente está falando? Porque assim, se Tipo, é um 100 programa de dólares, né? sabe? É aquela coisa. O quanto essa economia vai valer para você? Exato. E quanto vai impactar no seu, positivamente ou negativamente no seu programa, né? Então, mas tudo bem. E como Aí assim, basicamente ó. Pode falar, Dé. Não, pode terminar, porque acho que eu ia Não, mudar de assunto. é que eu ia começar. Eu ia Ah, começar um novo assunto. Mas eu pode ia falar. falar que assim, lembrando que, tipo, algumas das regrinhas mais básicas é, por exemplo, de quantas a quantas crianças você, como au pair, cuidaria? Aí você tem. É isso que eu ia falar, na verdade. Que, tipo, quando uma vez que você fecha o programa, você preenche uma papelada assim imensa, né? De quem é você, o que você gosta de fazer. É tipo um perfil do Facebook, digamos assim, só que, né, um LinkedIn. Vamos colocar aí um LinkedIn. É, Só que só voltado para crianças. Então, o que você gosta de fazer? Se você já teve envolvido em algum acidente de carro, todas as suas informações pessoais, todas as experiências profissionais, com qual idade você se sente mais confortável em cuidar, né? Tem lá, tipo, desde 0 a 16 anos, e não se pode colocar tudo isso como suas preferências. Quantas sim. crianças você cuidaria? Se você gostaria de estar numa família, sei lá, rural, se você gosta de estar mais na cidade, você consegue, né, colocar tudo isso. Então tem essas suas preferências que na verdade não são necessariamente seguidas, né? Porque são É, famílias que vão olhar o seu perfil e vão se exatamente. sentir interessadas ou não. Lembrando que assim, é tudo aquela coisa assim, você fala o que você prefere, mas eles não podem garantir, porque no fim, gente, é o que a Fer falou, você que vai ser escolhido, então você pode escolher, mas a família que você idealiza pode não te escolher. E outra pode Exato. aparecer e pode não ser tão ruim assim, você tem que estar aberto a possibilidades. Porque você pensa que, tipo, é uma pessoa que vai te contratar. Então, não é você que vai lá se candidatar, eu gostei dessa família, deixa eu mandar aqui. Não, você vai estar lá esperando, e aí eles que vão te contatar, eles vão dar uma olhada. E pode Né? levar dias, como pode levar meses. Sim, eles dizem, assim, a gente coloca aí uma média de 5 meses, né? Para ter o Uhum. match, assim. É, mas é muito diverso, assim, né? Tipo, a minha Tem experiência algum, foi bizarra. tem algum teste de tipo, como é uma coisa que você está lidando com criança, tem algum teste mais voltado para o psicológico, alguma coisa assim? Hoje eles fazem tipo, um psicotécnico, sabe? Tipo, Uhum. esses testes, assim, tipo, de perfil, de análise de perfil. Antes não tinha, na minha época não tinha. Mas hoje as agências, elas tentam, a própria agência, né, não, tipo, a Uhum. CI, a Isso. CB, eles tentam fazer para analisar mesmo, se, tipo, será que essa Uhum. pessoa se enquadra, será que não se enquadra? Mas geralmente você vê, né, é bizarro que quando você tá tentando vender um intercâmbio com uma pessoa, é um programa muito difícil, né? Uhum. Porque é isso, é barato e as pessoas vão procurar e falam, não, adoro criança. E você olha na cara da pessoa, tipo, mano, não, sabe? Uhum. E aí você tenta, tipo, direcionar para outro lado, tenta falar algumas coisas negativas do programa para ver se a pessoa percebe que realmente não é tão simples, sabe? Não é só um programa Não. barato para ficar um ano nos Estados Unidos. Né, meio, né? Enfim. Uhum. É Mas porque eu lembro aí, assim. Ah, não, era só para falar que tem um teste de inglês. Então a gente tem. faz um teste de inglês. Hoje tem provas de inglês online também. A STB faz, a pessoa liga, né? Eu ligava para eu Uhum. também já fiz tudo em intercâmbio, né? Eu ligava pra menina para fazer entrevista em inglês e na CI era um teste online. Então você mandava um link, a menina respondia. E aí, se É. ela passasse, você encaminhava ao psicotécnico, né? Uhum. A tendência é tentar informatizar toda essa parte agora, na verdade, pelo que eu tenho Uhum. reparado.
Mas que nem eu lembro que nos primórdios das minhas buscas de intercâmbio, eu estava em Campinas, eu fui na STB com a minha madrinha, e a gente estava conversando com a menina dos programas, e ela falou assim, ai, deixa eu já aplicar um teste psicológico em você para ver em qual programa de intercâmbio eu consigo te encaixar. Eu achei sensacional, porque minha Seria primeira ótimo. recomendação foi au pair. Sério? Fiz? Não fiz. Mas ela falou, você não quer ser au pair? Olha, Acho que não. em último caso, moça. Ela, mas você tem o perfil que eles querem. Eu, moça, novamente, só em último É, não, caso. pior que você sabe que você tem, né? Você é mó, tipo, mãezona, assim. Então, amiga. Mas enfim, Mas, aí você fica e lá minha amiga. online. Pode falar. Aí minha amiga que aplicou, amava, tava louca pra ser pro pair. Ela não foi aprovada. Porque ela tinha acabado de voltar de um intercâmbio. E a moça falou que, tipo, deu no teste psicológico dela que ela tava em pico de depressão de saudade de intercâmbio, não era estado de espírito da pessoa aplicar para outra. Eu falei, nossa, Gente, profundo, hein? que agência que foi essa? Eu sei que não foi. Né? Que Posso dizer que não foi profundo. a STB, mas eu não sei que agência que foi. Eu fiquei muito curiosa, mas eu acabei não pedindo. Gente, interessante. É, deveria ter isso mesmo. Deveria ter um estudo mais aprofundado do que a pessoa indicado para a pessoa, porque olha, não é fácil. Mas não é Mas bizarro? é bem bizarro. É Mas bizarro interessante. não é, eu achei Não sei. peculiar, porque, tipo, a moça falou. Você acabou de voltar de um intercâmbio faz 2 meses. Ela tinha feito work and travel. E a moça falou: Hum, não, você não tá em estado de espírito de aplicar pro au pair porque deu isso no seu teste. gente, Mas profundo. enfim, quanto tempo demorou pra você dar o match com a sua família, Fer? Então, eu não sou padrão para nada, né? Foram Lógico. 3 dias. Ai, Fernanda, olha, gente, desculpa. Se você é menor de idade, vocês vão ouvir um. Ah, vai tomar no cu, Fernanda. Foram 3 dias. Por isso que eu tô falando, eu não sou padrão para nada. Cara, assim, uma das minhas melhores amigas aqui em Bauru, eu lembro que a gente sofria muito com o processo seletivo de au pair dela com ela, porque, cara, dela demorou muito. Ela tava quase É, desistindo. Porque tem um prazo máximo pra um você ano. ficar no sistema, não tem? Ela tava, tipo, eu acho que ela tava. Ela tinha dado, com 5 meses, ela tinha dado match com uma família. Hum, Mas aí a mãe era muito fitness em Nova hum, York, uma coisa assim. Eu não lembro muito bem direito da história, depois eu vou confirmar com ela. Mas era uma coisa assim, tipo, a mãe era muito, eu moro em prédio em Nova York, você tem que estar disposta a ir fazer exercício comigo, a subir escada comigo, eu não deixo meus filhos andarem de elevador, porque eu quero que eles façam exercício. E depois, no ai, fim, não deu gente, pelo amor de certo Deus. com a minha amiga por causa disso. E daí eu acho que assim, ela foi literalmente, ela deu match com a família, eu acho que tipo no 11º mês dela, uma coisa assim. Vixe, então, você consegue ficar até um ano do seu contrato, né? Tipo, você assinou o contrato hoje, você fica até, sei lá, 11 de dezembro de, sei lá, 2020. E é um ano. E aí, se você passa desse um ano, você tem a opção de sair do programa, tipo, cancela, acabou, né? Seu prazo, ou então você consegue comprar mais um programa para ficar mais um ano no Então você sistema. paga É esses muito. $500 basicamente já. Isso, você paga os $500 e aí se tiver que você ficar mais um ano, se quiser continuar, você fica. Mas é muito difícil isso acontecer. É raro, né? São perfis muito pontuais, assim, de pessoas que realmente têm um perfil bem mal trabalhado. Uhum. Assim, você entra e você vê que dá para melhorar, você vê que, tipo, a pessoa não escreve nada com nada, ou então escreve umas informações assim que você fala, gente, como? Mas são mais pontuais mesmo. A maioria consegue, assim, por isso que eu falei, a média são ali uns 5 meses. Mas como eu falei, eu Uhum. não sou padrão para nada, eu consegui em 3 dias, né? Minha entrevista foi de boa, porque assim, eu já falava inglês, e então para mim foi muito mais tranquilo, né? Foi muito. Porque as meninas ficam muito nervosas, porque a maioria das meninas, não é sempre, tá, gente? Mas não fala inglês, nunca foi para os Estados Unidos, então tem uma insegurança muito grande em relação a isso. Às vezes está Mas, fazendo curso de enfim, inglês para fazer isso. exato, muita gente faz curso de inglês para conseguir um nível assim intermediário, para conseguir conversar. E as famílias geralmente entendem ou que o nível de inglês é um pouquinho inferior, não é um fluente, então você vai ter certa dificuldade na comunicação e tal.
Mas como eu já falava, eu já tinha experiência com intercâmbio, já tinha trabalhado com au pair, eu meio que sabia o que eles queriam, né? Então, por isso que eu falei, pra mim não é padrão, mas eu não sou padrão, né? Tipo, pra nada, porque eu tenho experiência na área. Mas enfim, ainda tive que cair na cagadíssima, nossa, né? Tipo, 3 dias e ir pra São Francisco, na Califórnia. Então, assim, Isso. quero mais nada. Não. E é assim, né? Vamos dizer, a família é família de todas as nacionalidades, basicamente, você pode cair. Não é Uhum. necessariamente americana. As Não. famílias. Os Estados Unidos é um país diverso. Tanto é que o que aconteceu comigo, essa primeira família que eu fui, eu tive um rematch. O rematch, basicamente, você fala, cara, que bosta, não estou feliz, eu quero ir para outra família. No rematch, você tem 2 semanas para encontrar uma família, olha isso. E eu falei, foda-se, vou tentar encontrar a família porque eu tô muito infeliz. Essa primeira família, ela era indiana e ele era do Reino Unido. Então, era muito diferente, assim, sabe? N questões que aconteceram, não tava feliz, resolvi mudar. E aí eu tive esse rematch. E nesse rematch, a minha sorte é que eu continuei em São Francisco. Sim. E ela é com uma família brasileira, ela brasileira e ele americano, né? E ele só tinha uma bebê, enfim, quando eu comecei a cuidar da Sofia, a Sofia tinha 4 meses. E a outra família, tipo, eu saí de uma família de uma bebê de 4 meses e uma criança de 4 anos. A Karine e a Reina, fofíssimas, as duas, assim, maravilhosas, principalmente a bebê, eu era apaixonada pela Karine, mas os pais, cara, tá maluco, você é louco. E depois pra Sofia, um bebê de 4 meses, pra mim foi tipo, cara, foi um upgrade, porque, tipo, eu continuei morando em São Francisco dentro de uma criança a menos. Não E é, era velho? aquele medo de, tipo, mano, rematch, eu tenho 14 dias pra conseguir uma família, eu não vou conseguir uma família nunca. E aí eu falei, só vai. E aí eu consegui. Enfim. E com a sua entrevista com a família, como foi? Foi bem O que tranquilo, perguntou? assim. Na verdade, eles perguntam a sua experiência, se você, né, tipo, o seu dia a dia, sua rotina, pra entender um pouco quem você é, como você é, se você é uma pessoa mais, tipo, festeira, se você é mais caseira. Geralmente os perfis de au pair, não vou falar que é caseiro, porque tem de tudo, né? Mas tentei entender um pouquinho quem é você. Ela perguntou da minha família, como é que era a minha família, como é que era morar no Brasil, da minha experiência e como é que foi a minha experiência cuidando de criança, ou então como é que foi a minha experiência dando aula de inglês, na época eu dava aula de inglês para crianças. E foi mais isso, sabe? Tipo, tentar conhecer você mesmo como pessoa. E claro que você pode perguntar também. E aí nessa conversa era um Skype call, né? Ela me mostrou a casa, ela falou um pouco da região, ela perguntou o que eu esperava do programa, quais eram as minhas preocupações, tudo bem eu ficar longe de casa, qual era o meu sentimento em relação a isso. São essas preocupações que eles têm, né? Você tem muito au pair, tem homesickness, então você fica com saudade de casa, quer voltar. Então eles têm essa preocupação, tipo, putz, será que você vai ficar mesmo? Será que você vai embora? Então, e eles não se preocupam muito em questões de segurança, porque teoricamente você tem todo um background check feito, né? Então Sim. você tem coisa de antecedente criminal, você tem que mandar toda essa documentação. Então eles não têm as preocupações, tipo, putz, será que é uma pessoa que é mais do cuidado que você vai ter, né? Eles têm esse feeling na entrevista. E Mas enfim, a o indiana era meio louca e eu também, e aí, tipo, a gente acabou falando, beleza, te quero, falando, beleza, fechou, mas tudo bem. o au pair em si, ele é atrelado com você cursar um curso também de algumas horinhas por semana, não é? Isso, você tem que ter até, acho que no final do seu programa, se não me engano, no seu 9º mês, o 10º, ter concluído uma quantidade de horas, não sei se são 60 horas, agora eu não lembro, 100 horas, de um curso nos Estados Unidos, porque ele também eles querem que você faça, né, tipo, tenha experiência de ter um estudo, enfim, e pode ser qualquer curso. Geralmente as pessoas estudam inglês, mas você consegue fazer qualquer curso que você quiser. E eles te dão uma bolsa, a Tem um família tem valor, que te não dar tem? isso, são 500 Tem um valor dólares. X. Isso. A família paga um curso de até 500 dólares para você. Mas ao mesmo Então, tempo,
por exemplo, o curso que eu quero custa mais de $500. Eu posso inteirar o valor e usar, não posso? Pode, ou Pois. então, dependendo de quão próximo você é da família, você fala, queria fazer tal curso, e, tipo, muitas vezes eu conheci muita Que família gente que, tipo, eles, banca. não, eu inteiro, tá, tipo, sei lá, sua bolsa é 500, é 800, sei lá, eu pago, sabe? Uhum. Dependendo do seu trabalho, né? Dependendo da intimidade que você tem. Eu Sim. mesma fiz 2 cursos que custaram mais de $500. Uhum. Eu fiz o curso em Stanford, acho que eu já falei no primeiro podcast, se não me engano, enfim, de Leadership Management, né? E Conflict Management. E, Uhum. tipo, custou caro, porque, porra, é Stanford, né? E, Uhum. mano, ela só falou, você quer fazer tudo bem? Tipo, eu ia fazer um, ela falou, não, pode fazer os dois. Eu fiquei, tipo, Uhum. sério? Ela só me fala, me passa a sua senha pra eu pagar aqui, tipo, tá pago. Uhum. Ó, Então, sim, eles são, assim, então as famílias geralmente são muito legais, assim, são muito bacanas, né? uhum. Então, é tudo muito, né, de jeito da forma que você fala, da relação que Uhum. você tem. A au pair, ela tem que trabalhar uns X horas semanais, X horas por dia, certo? São 40 horas semanais. Uhum. Não, isso não, né, tipo, não é segunda a sexta, né? Então, você pode Uhum. trabalhar final de semana. Eles, tipo, eles falam até 40 horas semanais. Mas não, acho que Isso. não tem mínimo são 8 horas diárias a média, né? Tipo, Acho. 5 É. dias, 8 horas. Porque São assim, 8 horas. por experiência de amigas, por exemplo, não sei se no seu foi mais ou menos isso, mas o que a minha amiga fez, por exemplo, tinha isso. E os pais, como os pais também eram meio que da área do direito, eles seguiam muito à risca no fato de que, por exemplo, ela podia trabalhar até 8 horas por dia Uhum, e as tantas horas por semana. Então, por exemplo, como tinha as crianças, no período que ela não estava trabalhando, a família tinha uma babá também. Então, por exemplo, na verdade, eles tinham duas funcionárias. Eles tinham, por exemplo, a babá que ficava de manhã meio período com as crianças, até do horário da minha amiga entrar no trabalho, porque uma das crianças era bebê. E uhum. daí a minha amiga ficava com as crianças até a hora de liberar com os pais. Então, por exemplo, era uma coisa que foi feito muito dela, do tipo, a família não dava muita hora extra, a família não dava muito Mas isso, não assim, dava muito aquilo. Seguia super em à risca essa regra, eles falavam. teoria, pela lei americana, são 40 horas, não pode pagar hora extra. Não existe hora Isso, extra no programa de au pair. isso. Óbvio que muita menina trabalha mais de 40 horas. Óbvio que tem famílias que pagam, tem Paga famílias por que não debaixo do pano. pagam. Tem gente que paga, tem gente que já é acordado, tipo, mano, você vai trabalhar mais de 40 horas. A menina aceita. É assim, Uhum. pela lei americana e pelo visto que é J1 também, au pair, não pode. Sim. Então, exatamente. A família da minha amiga levava isso tão à risca, que eles tinham uma babá mesmo, uma pessoa contratada a título de babá para dividir o Uhum. serviço com a minha amiga. Então, interessante. Mas é E que eu acho assim, é que muito era bizarro, porque 3 cada p família funciona de um jeito, porque, tipo, não meu, é? todo mundo fala, ai, como é que é a rotina de uma au pair? Cara, é como uma rotina de uma família, mas que família, sabe? É uma família com É. bebê, é uma família com mais velha, é uma família com adolescente. E É muito assim, relativo, né? o mito de que a família tem que te dar um carro, na verdade, é levemente um mito, porque, por exemplo, eu conheço casos e casos Sim, em que, na verdade, a au pair dividia o carro com os pais. Por exemplo, os pais tinham sim. 2 carros, mas eram 2 pais, então, assim, tinha um carro que ela podia dividir e o outro que os pais usavam. Mas, por exemplo, se os pais fossem usar os 2 carros, ficava sem o carro. Eu, Entendeu? por exemplo, eu também, na segunda família, eu não tinha, tipo, era uma bebê de 4 meses. Eu não tinha que fazer nada com ela. Tipo assim, fazer nada. Eu não tinha que levar pra escola, eu não tinha que levar no médico. Eu não tinha, né? É. Então, e eles saíam pra trabalhar. Então, cada um ia com carro. Quando eu pedia pra sair, às vezes ela me emprestava. A maioria das vezes, na verdade, ela me emprestava o carro dela. E ele não deixava de jeito nenhum eu pegar o carro Uhum. dele. Mas eu não tinha carro pra mim. No dia a Sim. dia, assim, se eu precisasse sair com a Sofia pra alguma coisa, eu não tinha um carro. Uhum. E, tipo, por exemplo, a minha amiga, por exemplo, tem famílias e famílias, gente. Tem família que eu conheço de menina que deu um carro e bancava o carro inteiro e bancava o combustível para a semana inteira. E, por exemplo, a minha amiga dividiu o carro e desde que ela estivesse fazendo coisa com as crianças, a família bancava o combustível. Durante a Uhum. folga dela, se ela quisesse usar o carro, sim, ela podia pedir, mas ela já não sentia muito confortável em pedir porque era na hora da folga dela.
e ela teria que arcar com as despesas do carro, por exemplo. E tem família que, tipo, toma aqui, vai com Deus, Tinha uma amiga torra. minha que era assim, tipo, eles tinham 3 carros. Tipo, ela não precisava pegar, tipo, olha, esse é seu carro. Não, às vezes falava, vai com o meu. E eles falavam, mano, nem se preocupa com a gasolina, a gente sempre saía. Ela sempre levava todo mundo, ia buscar todo mundo, tipo, e eles pagavam, eles conheciam a gente, eles eram muito tranquilos. Então depende muito da família, né? Tem gente que não vai emprestar o carro de jeito nenhum, mas é o que eu falei, é tudo questão de relação, Conversar. né? Tipo, conversar, ver, acordar antes, né? Tipo, eu vou ter um carro, não vou ter um carro, eu vou dormir aonde, como é que é meu quarto, você tem que ver tudo isso, né? E você não Eles vão pode te ter, dar um tipo, celular, eles podem te dar um celular, normalmente dão. então, é muito. Tipo, eles são mais família mesmo? Eles querem que você, tipo, só seja au pair e não faça, não participe das coisas deles. Da primeira família eu não participava tanto. Da segunda, a mãe do Ian, a avó, né? Mano, ela me amava de paixão, ela queria fazer tudo, ela ia lá, tipo, a gente ia pra casa dela, em Thanksgiving, tudo. Ela sempre, tipo, não, a Fernanda vem, eles faziam questão de me levar, a gente viajava junto. Então, e na primeira, tipo, ela não fazia questão de nada, sabe? Era tipo, olha, eu vou sair, se você quiser ficar em casa, fica. E, tipo, então, né? Então você tem que ter muito esse feeling de, tipo, tem que ter tudo conversado. Você vai ser uma pessoa que vai participar da casa, você não vai ser. Então tem que ver tudo isso, né? Sim. E com relação a estar lá, por exemplo, eu sei a resposta para isso, mas eu vou fazer a pergunta exatamente porque as pessoas podem estar te perguntando. Fora a família, tem alguém que te dá algum tipo de apoio no intercâmbio? Por exemplo, algum representante da agência, alguma assistente social, por assim dizer? Sim, sim, tem a que a gente chama de LCC, né? LCC, eu nem sei o que é, não sei o que lá, coordinator, qualquer coisa, não lembro agora. Mas é a coordenadora diária que a gente chamava, né? A coordenadora Isso. diária, ela fica numa região, tem ela e o superior que cuida, tipo, geralmente de uma área maior. E ela, então, tipo, você chega lá, sei lá, na semana que você chegou, ela vai te receber, ela te explica todas as regras, o que pode, o que não pode. Tipo, ela fala, você não é empregada, você não precisa limpar a casa, esse é o limite de horas, ela fala tudo. E aí ela te deixa contato com você, tipo, mensalmente, geralmente ela mandava uma mensagem perguntando se estava tudo bem, como é que estavam as coisas, e mensalmente tinha um encontro de au pair. Então ela fazia um evento com as au pairs da região para ir para o cinema, para ir esquiar, para ir qualquer coisa, sabe? Para dividir essa experiência com outras pessoas, porque você acaba conhecendo muito das outras au pairs da região também, né? Isso, e também tenta criar essa relação de tipo, sei lá, se aconteceu alguma coisa, não, pode falar para mim, sabe? Tá tudo bem. Sim. Enfim, e tem, então Inclusive, o tem esse remanejamento é suporte. ela que ajuda, né? No quê? No remanejamento de família, se Isso, quando você necessário. tem rematch, tipo, eu conversei com ela, falei, olha, eu quero pedir rematch, ela foi na minha casa, falou com ela, falou, vai pedir rematch e tal, e aí, se a situação estiver muito ruim, que não era o meu caso, ela fala, não, beleza, tipo, você pode ficar durante o período de rematch na minha casa. Então você consegue ficar com a LCC se a situação estiver muito ruim, você tem um lugar para ficar, não é tipo a Deus dará, assim, tipo, ai não, deu merda, vou embora. Não, tipo, tem um suporte, né? Tem uma pessoa que você pode ligar e falar, mano, deu merda aqui e eu quero ir embora. Ela fala, não, então vem pra minha casa, sabe? Então, tipo, tô indo te buscar pra entender o que aconteceu. Você Então paga tem alguma esse coisa suporte pelo legal. rematch? Acho que no primeiro não. Acho que não. No Quantos primeiro não. rematches eu posso fazer, já que você deu essa deixa? Eu sei a resposta. Tudo, gente, eu sei a resposta dessas coisas, tá? Só tô perguntando porque eu sei que vocês vão ter essa pergunta. Então, rematch você pode pedir quantos você quiser, na real, mas é consequência Eles. do que isso te traz, né? Tipo, a família vê quantos rematches você teve e eles vão questionar, tipo, por que você teve 5 rematches, sabe? Então, você não tem Até número mínimo. acho que a gente. Pelo que eu saiba, das vezes que eu tive a reunião para conversar, de todas as quase vezes que eu fui, mas eu acabei desencanando. Tem lugar que fala que você pode dar até 3 e depois na terceira família é o que é, ou então você que peça a desistência do programa. Eu acho que não tem muito isso. Assim, na teoria Na pode ser que teoria. seja, mas na prática, não. Porque Eu não depende muito conheço da ninguém, situação, mas. né? Exato. Mas eu acho que ninguém chega assim mano, antes de chegar a três é ótimo, a três remats,
Provavelmente você já desencanou, você já saiu, você já conhece menina que, tipo, depois, sei lá, mano, só tô dando remédio porque realmente não tô gostando. Tipo, chega no segundo e fala, velho, não dá, sabe? Ou então vai embora, ou então fica lá ilegal, que muitas vezes acontece, ou você Uhum, começa um curso de inglês, enfim. uhum. Você vê que, tipo, pra chegar assim, não é muito bem o que a pessoa quer, né? E dizem que quando você completa o seu ano, que você pode pedir a extensão ou não, junto com a extensão você também pode pedir mais um rematch ou continuar com a família que você tá. Isso, pra você estender, você consegue estender 6, 9 ou 12 meses, né? Você escolhe. Uhum. É o mesmo valor para todos, 6, 9 ou 12. E você pode ter essa opção de escolher a mesma família ou mudar de família. Mas Uhum. aí as pessoas tendem a ficar na mesma família, porque já confia, já conhece. É. Não são tantos casos de pessoas que mudam de família. A não ser que já tava meio infeliz, já tava de saco cheio e mude, assim. Mas a maioria mantém a mesma família. Sim. E o que mais que eu ia perguntar? O treinamento é um treinamento geral para todo mundo em Nova York, não é toda vez? Isso, pelo menos com o Au Pair Care, né? Se eu não me engano, a Cultural Care é a mesma coisa. Com o Au Pair Care não é bem Nova York, né? Tipo, New Jersey ali, encostadinho em Nova Assim, eles, York. eles anunciam Nova York, né, Eles falam gente? Nova York, mas na verdade é Jersey, mas tudo bem. É um treinamento chegam muitas pessoas, geral, assim, são todas as segundas-feiras, se eu não me engano. Ou a cada 15 dias, uma segunda-feira. Não, são todas as segundas-feiras e tem muita gente, cara, chegando. Porque assim, concentra todo mundo lá para ir para 50 estados, né? Então, tipo, tem Uhum. gente do mundo inteiro. E o que é legal é que nesse treinamento, para crianças, assim, acima de 2 anos, adolescente, você fica 2 dias lá. E para criança abaixo de 2 anos, você fica 4 dias nesse treinamento. Porque eles te ensinam a dar banho, te ensinam, né, tipo, questão de desenvolvimento, é bem mais completo. E Uhum. aí você divide o quarto, óbvio, né? Você fica no hotel, a gente ficou no Hilton, um hotel bem bacana. E aí você divide o quarto com uma pessoa. Eu dividi o quarto com uma alemã. E o legal é que essa alemã morava super perto da minha casa. Então, além de, tipo, ser uma nacionalidade diferente, eles tentam já meio que deixar você conectada com uma pessoa que vai estar perto de você. O que é muito legal, né? Uhum. Então, tipo, nesse treinamento eu conheci bastante menina, inclusive brasileira, que foram para regiões perto, depois a gente acabou saindo e tal, mas eles têm esse cuidado de pelo menos saber, cara, você vai estar longe. É um programa de intercâmbio diferente, porque, por exemplo, a Disney já chegou na pegada de tipo, work and try, você fica tipo, todo mundo é amigo, não sei o quê, tá todo mundo morando junto. Lá não, lá você vai ficar mais afastado, isolado, com a família. E no começo foi muito difícil pra mim, que tinha, tipo, saído de 2 programas da Disney. E chegar num programa que, tipo, eu ficava dentro de casa com uma criança. E, tipo, você Sim. fica, mano, você não fala com ninguém, você não tem a experiência de sair, conhecer pessoas, como você tem nesses outros intercâmbios né, de idioma ou de trabalho. Mas pelo menos você ter essa pessoa perto de você ajuda bastante. O que é muito bom. E daí, assim, gente, pode viajar durante o programa com a família Pode. ou sem a família também. Tem muita família que durante as férias da família dão férias para au pair e você faz o que você quiser da sua vida. Ou muitas Uhum. vezes a família acaba levando você para férias da família junto. Ou para Sim. trabalhar ou para passear. Novamente, gente, tudo isso sempre vai muito da família. Eu Você conheço um sempre pouquinho de acaba cada caso. trabalhando, né? Não É. tem jeito. Eu fui para Las Vegas, eles me levaram para Vegas. Foi, mano, mas não foi o Ru, sabe por quê? Porque, tipo, você Você tá ficou com as com. crianças no quarto, eu É, imagino. é óbvio, você vai ficar com, tipo, com uma criança, um bebê. O que você vai fazer com um bebê em Las Vegas? Você não pode fazer nada, você não pode entrar em cassino, você não pode fazer nada. E aí, tipo, e aí? Não Você vai pode nem andar pra no piscina, deserto? basicamente, porque você vai se enfiar naquela piscina de hotel mó, piscina de Exato. cassino Com todo e mundo piscina enchendo de a hotel cara, cassino, todo mundo cassino, enchendo a cara e você lá no fumando. medozinho. Exato. E você vai fazer o que? Vai andar no deserto? Você não ia andar no deserto. Tipo, eu fui no verão, cara. Tava muito quente. Eu falei, eu não vou andar com essa menina. Porque que eu vou fazer com essa criança? E eles estavam trabalhando, na verdade. E eu Uhum. falei, que eu vou andar com essa menina aqui? Eu não tenho o que fazer. Do lado de fora, tipo, sei lá, 40 graus no Uhum. deserto. Horrível, seco. E, tipo, do lado de dentro tem cassino. E aí eu fiquei no hotel. Assim, Sim. eu, quando, óbvio, quando eles ficavam com ela, tipo, eu saía e tal, a gente foi jantar,
Mas não é a mesma coisa, né? Que você aproveitar, tipo, nossa, estou em Las Vegas. Não, estou em Las Vegas com um bebê. O que eu faço? Então é meio bizarro, Chora. assim. Chora, fica aí. Mas eu fui, assim, viagem sozinha, né? Fui pro Havaí, fui para Los Angeles, fui pro norte. Eu conheci muito lugar ali, conheci a Califórnia de cabo a Nossa. rabo. Então, e você consegue, né? Porque assim, apesar, a gente esqueceu de falar isso, Dé, que o pagamento, o seu salário, ele é fixo, né? Você recebe sempre Uhum. 95,75 por semana. Não são nem $200. Na verdade, eu recebia Talvez esse valor $200 tenha porque ela mudado. falava. Não, não mudou. Eles Não? ainda estão, não. Eles estão tentando mudar há muitos anos isso já, mas eles não mudam a essa classe, porque tipo, eles consideram uma classe de trabalho, né, nos Estados Unidos. E eles tiveram várias conversas, a gente inclusive participou de uma reunião para tentar mudar, reorganizar todo esse processo. Eles pediram as nossas opiniões para saber o que podia melhorar. E essa questão do salário é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo, mas eles não mudam. Então, Uhum. provavelmente ainda tá 195,75. Mas você consegue se virar, porque assim, você não tem gasto, você não paga aluguel, você não paga, em teoria, só comida, a não É ser que você queira livre. comprar uma coisa específica, né? Então, você não paga imposto, porque quem tá pagando é a família, então não passa por nada. É seu salário livre, então você recebe em média $800 por mês. Que você consegue, sim, sair, você consegue viajar, você consegue juntar dinheiro, você consegue fazer bastante coisa. Sim. É só saber fazer, né, gente? Quer gastar tudo, Então. gasta. Quer guardar, guarda. Quer guardar metade, guarda. Quer gastar Quer sair, metade. sai. Quer não Olha, sair, gente, não sai. o que importa é você ser feliz e aproveitar essa oportunidade. Quer voltar para É, casa? Também pode, mas eu acho interessante a gente falar se tem alguma regra se você quiser voltar para casa e desistir no meio do caminho do programa, porque isso tudo a gente está falando considerando que você vai completar o programa com sucesso de 1 ano, mas o que acontece se isso. você desiste? Você não tem direito à sua passagem de volta, né? Porque eles não compram, tipo, a ida e a volta. Não. Porque você pode estender, você pode, enfim. E eles te dão uma passagem de volta. Na verdade, quem compra a passagem de volta é a sua família. Eu ainda fiquei mais tempo lá com eles, enfim, eles compraram só depois. E você, obviamente, se você em algum momento for pensar em voltar para algum programa de au pair, tchau e benção, né? Você não consegue, pelo menos não pela mesma empresa. E você fica lá no seu record assim, provavelmente eles vão ver pelo seu visto. A questão de visto não tem influência nenhuma, se você Então. quiser tirar um visto sem problemas, mas se você quiser em algum momento ser au pair de novo, ou se você quiser, Ou tipo, fazer não tenho algum outro dinheiro para intercâmbio de pagar. novo, você já desistiu uma vez, eles podem cogitar, mas será que você não vai desistir de novo? Eu acho que não, você diz quem? Qualquer intercâmbio, talvez. Não, mas eu digo, tipo, pelo consulado, eu acho que não influencia você voltar, você não Não, tem não influência pelo nenhuma sobre o seu visto. consulado, mas pela galera que Intercâmbio cuida de de trabalho, intercâmbio. É, provavelmente. Que tipo, se for para estudar inglês, tipo, ok. Mas intercâmbio de trabalho, isso pode ter um se efeito queimar um negativo, pouco. sim. Uhum. E isso que você fala, tipo, porra, não tenho dinheiro, vou ter que pagar minha passagem? Vai, senão eles falam, tipo, a gente só dá a passagem de volta se seu programa for completo, né? Tipo, como é que eles chamam? Ai, meu Deus, não consigo nem falar. Successfully completed. Deu uma travada. É, sucesso completo. Successful. Sucesso completo. Ó, voltando àquela pergunta do começo, Fer, você prefere falar todas as línguas do planeta? Eu decidi por você. Não, eu prefiro falar com animais ainda. Enfim, Porque tá mas tenha em difícil. mente que, né? Mas é assim, gente, tudo no fim é aquela coisa, que nem quando meus pais foram, quando eu comecei a ver meu intercâmbio com a Disney. Eu vi tudo, meus pais foram na agência, a primeira pergunta que meus pais fizeram: mas se ela não aguentar, ela pode voltar? Não, não Clássico. pode, eles vão me prender Vai lá ficar com lá uma pra sempre. cola. Vai ficar lá. Nossa, olha, não ia reclamar, gente. Né? Também não. Nossa, foi difícil Mas voltar. enfim. No meus primeiros 2 meses de au pair não foi fácil. Eu ficava tipo, caralho, contando as semanas, falando, gente, que bosta, o que que eu fiz? Eu fiquei bem na bad, assim. Eu tive uma leve depressão pós-parto. Porque eu Eu tava com acho. uma criança que não falava, gente. Ai, que desespero. Não Não dá fazia, uma fazia agonia? nada aquela criança. Aquela criança não fazia nada.
Mas, de E certa aí eu forma, fiquei na você que bad. escolheu a criança também, porque você optou, você prefere criança menor, não foi? Porque eu conheço Sim, um monte de gente que sim, prefere criança maior. sim. Mas assim, pra mim não era um problema, mas é essa Não, é. sensação de, tipo, estar sozinha e, Uhum. sabe, e, tipo, não conhecer ninguém, e aí você, tipo, chega no Sim. final da horário de trabalho, você vai pro seu quarto, porque você não quer mais ver ninguém, e, tipo, só que você quer sair, só que você não tem ninguém pra sair. Então é nesse sentido. Os 2 primeiros meses foram muito difíceis, mas depois você acaba conhecendo gente e tal, e aí no Você vê que tá final, todo mundo meu, na mesma merda que você também, você acha que é... é. No final eu não queria ir embora. No final, tipo, ainda mais depois que eu mudei de família e tal, super próxima a eles, eu sempre fui muito próxima a eles, assim. Uhum. Eu e o Ian, a gente assistia, tipo, Sons of Anarchy, tipo, toda noite. Ele falava, vem aqui, tipo, na hora da janta, ele, vamos jantar, vamos assistir, tipo, mais um episódio de Sons of Anarchy. Então, tipo, a gente era, até hoje a gente se fala, tem 4 anos que eu voltei do Sim. intercâmbio, e a gente ainda se vê, eles vêm pro Brasil, a gente se fala, então a gente tem uma relação muito boa, e, tipo, Você é, acaba, de certa forma, fazendo uma amizade com a família. sim. E outra coisa, eu não quero me estender muito, que a gente já tá falando muito, É. mas tem muita menina que tem medo do host dad, sabe? Tipo, do pai, porque, sei lá, ai, se eu falar assim com ele, a mãe vai ficar com ciúmes, ou se eu falar assim com ele, tipo, ai, não sei o que ela vai pensar, ou então ele pode abusar de mim, eu não sei, tem muita menina que vai com esse pensamento, de, tipo, ai, mas e se o host father dá em cima de mim? Tipo, a intenção não é essa, né? Então, muita menina tinha medo, assim, sabe? De ficar muito próxima. Mas, meu, eu a gente era muito brother, assim. A gente ia comer hambúrguer junto, muitas vezes sem ela mesmo. Só que, assim, tipo, ela era super segura, ela sabia que, meu, não tinha nada a ver. Ela me colocou na casa, sabe? Então, tipo. Gente, vamos abrir um E. adendo. Que história curiosa, que mesmo a Fer terminando o intercâmbio dela, eu conheci a avó e o tio das crianças que ela cuidava. Eles são Pode muito crer. gente fina, tá bom? In- Inclusive, o irmão dele mora em Washington DC. A gente foi pra casa dele em Washington DC. A gente ficou lá uns dias e, tipo, a gente Melhor passeou. anfitrião do planeta. Ele foi sensacional, tipo. E você vê, é muito de boas. Então, a minha relação é tão boa que a gente foi pra casa do irmão dele e a Débora conheceu a avó também. É verdade, tinha esquecido Eu disso. conheci eles em Orlando. E depois de Orlando, eles estavam muito assim, nossa, não, a gente queria ir para Washington. Ele veio, não, fica aqui em casa. Ele hospedou nós duas. Levou a gente Uhum. para tudo quanto é buraco da cidade. A gente conheceu Washington. Ele foi, assim, um dos fatores que Bra- fez a viagem de Washington ser, assim, sensacional. Foi o Eric, total. Eles foram me visitar na Disney. Tipo, eles deram questão, assim. Enfim, a bebê não conseguiu, né? A família mesmo conseguiu, mas ela, não, eu vou, eu vou. E aí eu vou levar o Eric, que tá fazendo aniversário, não sei o quê. E eu falei, não, beleza. E eu óbvio, já conhecia ele lá, mas aí a gente ficou mais próximo, porque, né, a gente ficou todos os dias no parque e tal. E aí depois a gente foi pra DC. E ai, foi maravilhoso essa viagem pra DC. Nossa, gente. Um dia vai ter um podcast dessa viagem de DC. Nossa, mano. Vai ser só Que eu e a festa que Fernanda a de gente novo, porque foi. daí só foi nós duas mesmo. Que festa foi aquela que eu não lembro, gente? Mas isso é história para um outro dia. E a gente já tá assim. Isso, A gente sempre tem uma coisa muito comum. A gente sempre fala, a gente não vai falar muito hoje, e cada vez a gente fala. porra. Quase 50 minutos falando. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou bastante. Eu achei que não fosse ficar tão grande, mas esqueço que tem muitos detalhes mesmo. Gente, vai. É um tipo, Sim, vai, vale a você tem pena. mais possibilidade de, tipo, conseguir esse tipo de intercâmbio do que comparado, às vezes, a uma Disney. Porque Uhum. tem muita vaga, é muita gente, é muita família. Mas, assim, os requisitos são melhores nesse quesito. Eu acho que, de certa forma, abre várias. Se você tiver, tipo, por exemplo, se você quiser morar nos Estados Unidos, abre várias portas no sentido de, tipo, meu, você conhece um pouco mais o sistema de, tipo, como é que eu faço para ficar aqui e estudar, ou então você melhora o seu inglês, ou você conhece pessoas. Então, é uma. Ou então você muda tanto, assim, se amadurece tanto pelas coisas que você vive, que de alguma forma vai te acrescentar muito na sua vida, sabe? Não tem como você perder. É tudo experiência de vida. E, por exemplo, também, assim, só um rápido, mais um adendo. Por exemplo, eu conheço menina que foi, fez um ano de au pair, voltou, percebeu o quanto fazia de falta, conseguiu ir de novo num outro ano, mesmo voltando para o Brasil. Ela foi de novo. Uhum. Então, eu conheço Também. gente assim também. Então, Mas é acontece. isso. Mas é.
tranquilo, é normal, né? As pessoas que, como eu falei, o começo é difícil, mas, uma vez que você se adapta, é muito difícil voltar, é muito pior voltar. Mas Porque um isso é ano fora, característica de todo intercâmbio, né? sim, Que mas é porque fica. assim, tipo, você fica 3 meses e ainda fica, tipo, porque você, assim, sentiu gostinho só, e na hora que você tá acostumando já quebra. Mas um Uhum. ano, cara, não é fácil. A gente sabe, guest relations, eu au pair, não é fácil, não é fácil. Mas enfim, isso fica para um outro podcast também. As depressões pós-intercâmbio. É, exatamente. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever pra gente. Se quiser, segue a gente no Instagram, no @dreammatebrasil. O nosso blog, que é o dreammatebrasil.com. Facebook Dreammate Brasil também. Qualquer dúvida é só chamar a gente, não tem problema, a gente responde, super ajuda. Gosto de ajudar au pairs porque é um programa diferente, é um programa bacana, então acho que vale a pena. E a gente também, assim, sempre que der, a gente, apesar de que acho que com essa a gente encerra e esgota todos os intercâmbios que nós fizemos e temos experiência. Eu acho que não. Eu acho que não. Será? Talvez não. Isso Eu fica acho que para não. outro dia. Mas, assim, outros tipos de intercâmbio também, sempre que a gente souber algum tipo de informação ou tiver alguém que estiver disposto a conversar com a gente, talvez a gente tente trazer um convidado ou a gente faça uma pesquisa entrevistando as pessoas e traga para vocês as coisas. Mas isso fica para os futuros. Exato. Aí, acho que é isso por hoje, né, Dé? Acho que sim. Então, Obrigada obrigada por por aguentarem a ter. gente até hoje. Exato. Obrigada por ter ouvido a gente até o final. Espero que você ficou, né? E a gente se vê no próximo. Até mais, gente. Beijo. Beijo.